As baleias de Bossa foram assim batizadas pelos primeiros caçadores de baleias porque, ao mergulharem, o seu dorso arredondado tem a forma de uma bossa. Abaixo da então impenetrável superfície do mar, os primeiros caçadores de baleias não podiam adivinhar a beleza e a graciosa leveza destas baleias, nem imaginar o espetáculo impressionante das suas longas barbatanas brancas. Eternas viajantes, as baleias de Bossa emigram regularmente desde as águas polares até às águas tropicais e voltam. E durante a viagem, cantam. Cousteau e os mergulhadores do Calipso vão procurar e seguir as baleias de asas brancas ao longo de toda a sua rota marítima e vão tentar analisar o seu extraordinário repertório sonoro que os especialistas em acústica apelidaram de canto. Esperemos que no dia em que o homem e a baleia se reencontrarem, o homem novo tenha abandonado os seus arpões e saiba escutar as melodias cantadas pelas baleias de Bossa. A Odisseia submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. A baleia que canta. Num passado recente, o canto plangente da baleia de Bossa tornou-se o lamento fúnebre de uma espécie em vias de extinção. As embarcações ligeiras e os arpões manuais foram substituídos por barcos de caça de 700 toneladas e por canhões que disparam arpões de pontas explosivas. Antes de mergulharem, os cetáceos fazem provisões de ar nos seus enormes pulmões. Por se verem obrigados a vir respirar à superfície, é que as baleias cercadas são tão vulneráveis. Os corpos das baleias são enchidos com ar comprimido para se manterem a flutuar durante o transporte para os navios fábrica. Nestes, um animal de 80 toneladas pode ser tratado em meia hora. Ainda recentemente, estes gigantes do mar eram massacrados para se fabricarem produtos como óleo solar ou batom, sabão ou margarina, comida para cães ou adubo. Em busca das baleias de Bossa que sobreviveram a anos de caça intensiva, o comandante Cousteau chega a São Tomás, nas Ilhas Virgens. Aqui a caça à baleia é interdita. Os Estados Unidos proibiram-na nas suas águas territoriais. Opuseram-se igualmente à importação de produtos extraídos da baleia que podem, todos eles hoje em dia, ser obtidos de outra maneira, sem matar os cetáceos. A Comissão Internacional de Proteção à Baleia acrescentou a baleia de Bossa à lista das espécies em perigo, a fim de evitar a sua extinção. O cúmulo da ironia é que certos países membros da Comissão não cumprem minimamente as recomendações que votaram. Do homem, estas baleias só conheceram lanças e arpões. De que maneira poderemos fazer-lhes perceber que nos aproximamos como amigos?
Jeannette foi equipado como navio de mergulho para percorrer o mar das Caraíbas à procura de baleias de bossa. O Philippe Cousteau estará em contacto pela rádio com o pai, que de cima tenta avistar as baleias a fim de dirigir os mergulhadores na sua direção. Os pescadores locais indicaram-nos pela rádio onde tinham avistado baleias. É impossível prever o que as baleias de bossa farão. Elas nem sempre aparecem nos locais onde foram vistas nas migrações anteriores. De um ano para o outro, somente 50 a 100 baleias se encontram dispersas entre Porto Rico e as Ilhas Virgens. A nossa expedição tinha sido planeada para meados de fevereiro, altura em que as baleias em migração são mais numerosas nestas águas. Temos mais hipóteses de encontrar baleias nos canais entre as ilhas. É aí que elas se agrupam para se dirigirem para o norte. Quando avisto o Jeannette, o Philippe e o Raymond vestem os fatos de mergulho com otimismo. Contudo, depois de termos procurado em vão durante quase um mês, não é fácil continuarmos otimistas. Finalmente um esguicho de baleia. É um macho solitário. Os machos precedem a migração. Há grande azáfama a bordo. O barco pneumático, o Zodíaco, está equipado para participar na perseguição. A baleia nada rente à superfície. Cousteau vê-a do helicóptero. Orienta o Jeannette pela rádio, fazendo sinais com a mão para a equipa. Vejam o esguicho! Vejam! É enorme! Mantém-te sempre atrás dela! Não a perca! O François Dourado e o Raymond Cole passam para o Zodíaco, enquanto o esguicho forte da baleia corre pelo mar fora. Com 16 metros de comprimento, pesando 40 toneladas, a baleia estabiliza a baixa profundidade. Parece voar, como um jumbo com asas em V. Com o fato de mergulho e o mais rapidamente que pode, o Raymond deixa-se cair sobre a baleia. É evidente que o mergulhador não é suficientemente rápido para apanhar uma baleia. O máximo que ele pode fazer é interceptá-la à passagem, por breves instantes. O Philippe talvez consiga filmar este rápido monstro marinho se o conseguirmos entalar entre o Jeannette e o barco pneumático. Impulsionada pela grande barbatana caudal, a baleia avança sem esforço a 10 km à hora, podendo mesmo, em fuga, atingir os 25. É uma verdadeira proeza conseguir fotografá-la na água. Na proa do barco, que avança a toda a velocidade, o Philippe tem de escolher para saltar o momento exato em que a baleia passa ao alcance da câmara. Com um golpe de barbatanas, a baleia vira-se bruscamente para evitar o Philippe, que está ali envolto em espuma.
Com destreza dá meia volta por baixo de nós e deixa o Filipe completamente desnorteado. De cima, apercebo-me até que ponto os esforços dos nossos mergulhadores para manter o contacto com a baleia são inúteis. Mas eu estou a assistir a tudo de uma posição privilegiada. Há milhares de anos, as narinas das baleias deslocaram-se para o alto da cabeça e formaram os espiráculos. Os caçadores de baleias costumavam identificar as espécies de cetáceos pela forma do seu esguicho. O da baleia de bossa, que pode atingir 4 metros de altura, brota do alto da cabeça como um penacho. O Zodíaco recolhe o Raymond e o Filipe. Não tiveram ocasião de utilizar as câmaras submarinas. A baleia não os deixou aproximar. A baleia de bossa é a mais brincalhona de todas e diverte-se à custa dos nossos mergulhadores. Por uma velha lei inglesa, a baleia foi declarada peixe real. Claro que não é um peixe, mas é na verdade a rainha dos mares. A parte de baixo da sua barbatana caudal parece guarnecida de arminho. As suas nobres barbatanas, que têm 1/3 do tamanho do corpo, também possuem manchas de arminho real. A nossa baleia parece apreciar, divertida, o remoinho provocado pelas pás do helicóptero. Volta-se para nos observar por um bom bocado e saúda-nos com um adeus cordial. Retendo a respiração, a baleia pode permanecer debaixo d'água durante 20 minutos ou mais e Cousteau apressa-se a aterrar num pequeno recife antes que ela se afaste demasiado. Cousteau dirige-se rapidamente ao encontro da equipa a bordo do Jeannette, enquanto a baleia se mantém a uma distância que possibilita um registro sonoro. Não se pondo mais a questão de se filmar esta baleia debaixo d'água, Cousteau espera que a equipa consiga agora penetrar no mundo da baleia que canta. A fim de evitar os ruídos do barco, um hidrofone suspenso de uma boia é mergulhado na água. O chamamento da baleia solitária é plangente, muitas vezes melodioso. De repente, uma voz longínqua. É talvez um macho que procura atrair uma fêmea. Ao cair da noite e a fim de evitar os ruídos do motor, o Armand Avezeau, a bordo de um barco à vela alugado especialmente para esta operação, submerge um hidrofone. Atenção, vai baixar a 15 metros! Verificamos que as baleias de bossa são mais faladoras à noite. Ao tentarmos observá-las no seu meio, somos como intrusos numa linha de escuta, obtendo o material desejado, mas incapazes de descodificar as mensagens, partindo do princípio de que se trata mesmo de mensagens. Outrora, os marinheiros supersticiosos tremiam de pavor, estendidos nos seus beliches, quando estes gemidos de fantasmas se repercutiam através dos cascos de madeira dos navios. Quanto a nós, é com surpresa que escutamos pela noite dentro os cânticos dos viajantes do abismo. A fim de tentar reencontrar as baleias, a equipa Cousteau parte das águas das Ilhas Virgens para as Bermudas, 1000 km a este do Cabo Hatteras.
As raras baleias de bossa, diz-se, escalam este porto para se alimentarem e descansarem na sua migração de volta aos mares polares. Por muito tempo, o oceano permanece desesperadoramente vazio. Finalmente, o salto de uma baleia. Quando uma baleia surge, não há nada que nos permita prever aonde é que ela virá de novo à superfície. O Philippe e o Bernard equipam-se tranquilamente. Sabem que as baleias vão permanecer aqui vários dias antes de continuarem em direção ao norte. Os nossos mergulhadores vão tentar chegar o mais perto possível das baleias, graças a uma aproximação lenta e silenciosa. A manobra parece não ter sido notada. O Philippe pede por sinais ao Bernard para contornar as baleias. A nossa primeira sequência submarina mostra os animais em fuga. Para sondar verticalmente, uma baleia movimenta fora d'água a sua enorme cauda. O Sumian está como que prisioneiro, rodeado pelas baleias. Um golpe de cauda poderia atirá-lo ao ar juntamente com o barco, mas da parte das baleias não há agressividade, somente receio. As baleias talvez se tenham assustado com o barulho das bolhas de ar que escapam das nossas garrafas. Os cetáceos não têm ouvido externo, mas têm um ouvido médio e um ouvido interno muito sensíveis aos ruídos submarinos. É para o Philippe uma decepção não poder filmar mais do que as barbatanas caudais destas sombras em fuga. O Philippe consola-se mais uma vez, escutando o chamamento das baleias que se repercute no abismo submarino. Os canais sonoros do oceano dão à voz da baleia um alcance considerável. Na gravação do Eugène Lagoriot há uma grande variedade de sons melodiosos, aos quais podemos chamar cânticos. A fim de analisar os sons emitidos pelas baleias, Cousteau levou as gravações feitas ao largo das Ilhas Virgens e das Bermudas ao Dr. William Cummings, chefe do Departamento de Bioacústica Aplicada do Centro de Pesquisa Naval de San Diego, na Califórnia. We brought to you these recordings because we wished them to be analyzed. Já analisou as nossas gravações? Pergunta Cousteau. Did you already make the analysis? Já, responde o Dr. Cummings. Acabámos agora mesmo esse trabalho. É um analisador de frequências? Sim, é um cronógrafo registador de frequências.
Qual é a gama de frequências? Pergunta Cousteau. Neste caso particular, vai de 44 a 2.200 ciclos por segundo. É compatível com as faculdades auditivas humanas. Este espectrograma dá uma imagem do som típico da baleia de Bossa. E esta linha indica a altura do som em função do tempo. Obtemos estas sombras escuras, nas quais a intensidade indica a potência sonora. Vemos que o grito desce para os sons mais graves. E podemos ouvi-lo? Pergunta Cousteau. Podemos? Tem alguma ideia da maneira como elas imitam este som? Utilizam os espiráculos? Pergunta Cousteau. Em alguns casos, quando as baleias estão à superfície e expiram o ar ou esguicham, é muito possível que se sirvam da laringe. Mas elas não têm cordas vocais como existem noutros animais. O facto, nota Cousteau, de estes sinais não poderem ser ouvidos muito longe, permite pensar que os cânticos dizem respeito ao comportamento das baleias em grupo. Pensa que cada um destes cânticos estará ligado a um certo tipo de comportamento? Não fizemos nenhuma experiência que prove isso. Contudo, sabemos que o animal não teria desenvolvido um mecanismo e um repertório de sons tão complexos se cada um desses sons não tivesse um significado particular. As gravações por nós realizadas incluem verdadeiros grunhidos, mas a maior parte são cânticos melodiosos. Como pode distinguir-se o canto do grito? De modo geral, o cântico é uma sequência de emissões sonoras que se repetem, como o canto humano ou de um pássaro. Existe uma melodia, características métricas. Isto acontece no caso da baleia de Bossa. Repetem-se com intervalos espaçados, cada canto com uma duração de 7 a 30 minutos, o que pode considerar-se extraordinário comparado com os outros animais. E com o ser humano? Pergunta Cousteau. No caso de um exemplo notável, como o de Barbra Streisand, uma cantora por todos conhecida. Eu preferia ouvir a Barbra Streisand, diz o Dr. Cummings. Contudo, ela não pode comparar-se às baleias de Bossa. Não consegue cantar durante 18 minutos sem recuperar o fôlego, como a baleia de Bossa. Além disso, não é capaz de atingir frequências tão baixas e não tem a amplitude vocal das baleias de Bossa. No quartel-general da equipa do Calypso nas Bermudas, as baleias cantoras dão um concerto. Num desempenho magistral, as grandes baleias cantam primeiro a solo, depois unem-se em duetos alternados para acabarem num grande coro. O repertório impressionante da baleia cantora estimula o nosso desejo de saber mais sobre ela, mas têm de ser dados por nós os primeiros passos para nos aproximarmos das cantadeiras do mar. Ao largo
largo das Bermudas, o mar picado de fevereiro torna ainda mais difícil a aproximação às baleias de bossa e, consequentemente, as nossas filmagens. Elas saltam fora d'água. É uma fase do seu ritual amoroso, mas muitas vezes é simplesmente a expressão da sua natureza alegre. Desta vez, o Bernard e o Philippe vão nadar unicamente com os respiradores para se aproximarem das baleias, enquanto que o Ciuliano, o barco pneumático, está encarregado de os içar. Livres dos escafandros, esperam poder ter maior facilidade em interceptar as baleias. Desembaraçados do fardo das botijas e da coluna de bolhas de ar que assusta as baleias, o Bernard e o Philippe nadam vigorosamente, mas mesmo assim, elas fogem. Os homens perseguem-nas o mais rapidamente possível, mas mal conseguem atingir metade da velocidade de passeio das baleias. Não dispomos de meios que permitam saber se as divertidas baleias consideram os mergulhadores como provocadores ou se os consideram simplesmente demasiado insignificantes para merecerem a sua atenção. As baleias mudam de direção e distanciam-se dos nossos mergulhadores exaustos, que parece terem encontrado um adversário imbatível. Mais uma vez, os possantes monarcas do mar distanciam-se, e de que maneira? Uma ondulação forte atira o Philippe e o Bernard contra o barco. Cuidado com a câmara. Nenhuma filmagem foi realizada. Do mesmo modo que as baleias, o mau tempo venceu-os. As baleias embarcam contigo no Zodíaco, Dominique, e aproximamo-nos delas. Quando elas vierem respirar, avanças rapidamente e mantens-te muito perto. Com a surpresa, elas respiram muito pouco e por isso vão ter de voltar a respirar. Mas tu não as largas. Ficas ao pé delas, sempre ao pé delas, até que elas venham a respirar. Não podem deixar de vir, ao nível do Zodíaco. Nesse momento, nós deitamos-nos à água, mas tu continuas no teu caminho acompanhando as baleias. Entretanto, no teu barco, tu, Philippe, durante toda esta operação mantiveste a uma distância razoável. Quer dizer que, sem perturbares a manobra do Zodíaco, sem interferires com ela, estás em boa posição para filmar. Tu e o Walter até talvez possam apanhar reações da mãe, preocupada com o filho. E uma vez mais, procuram esguichos na superfície do mar. Atenção, rapazes. A estibordo da proa, uma enorme baleia ergue a cauda e mergulha a pique. Não há manifestações de triunfo. Ninguém grita "os guichos". A nossa incapacidade de observar estes monstros no seu meio abalou de certo modo a nossa confiança.
O Filipe veste o fato do avesso para mostrar assim o forro vermelho, de maneira a não ser tomado por uma orca, o inimigo natural da baleia. Estão todos a postos para desempenhar o seu papel, para utilizar todas as artimanhas neste rodeo com as baleias. É no mar de gigantes que penetramos, numa arena proporcional ao tamanho e à força das baleias, mas desmesurada para nós. Diante da proa do Curlew, uma enorme baleia põe à prova a nossa tática de surpresa. O Simeão pensava ter descoberto uma baleia, mas eram de facto duas, uma fêmea e a cria. O Simeão consegue facilmente alcançá-las. A fim de manter as baleias na mira da sua câmara, o Simeão consegue cortar-lhes o caminho e empina o barco pneumático como se tratasse de um puro-sangue contido pelo freio. Faz sinal ao Bernard e ao Philippe para estarem prontos para se atirarem à água. Depois de semanas de decepções, a equipa atinge o seu objetivo. As baleias parecem acalmar-se. Toleram a presença do barco pneumático como se tratasse de uma mosca. Desagradável, mas sem importância. O Simeão aproxima-se mais uma vez. A baleia ergue a cabeça fora d'água para observar e mergulha. Água límpida. Os nossos mergulhadores terão uma boa visão das baleias se conseguirem aproximar-se. O Bernard nada em direção a elas para as incitar a virarem-se para a câmara do Filipe. E é a surpresa, provocada tanto pelo volume como pelos gritos da baleia de bossa. O Bernard e o Filipe perseguem a baleia e a sua cria. E o Filipe filma a mãe no momento em que ela ajuda o baleiote a vir à superfície para respirar. Longe de assustar as duas baleias, o zumbido do zodíaco parece ter um efeito hipnótico. O Bernard e o Filipe têm dificuldade em manter a velocidade, apesar da possante fêmea nadar muito lentamente, evitando deixar a cria para trás. Tocar numa baleia que passa é a primeira etapa para se iniciar uma relação. As baleias adultas têm uma espessura de gordura protetora de 30 centímetros e não correm o risco de ser magoadas pelo barco pneumático. E o Simeão levanta cuidadosamente o hélice para não as ferir.
Estar frente a frente com uma baleia é uma experiência fascinante. Suavemente a mãe-baleia levanta a grande barbatana para evitar magoar o estranho, mas o forte remoinho provocado por um movimento lento da cauda faz o Filipe dar uma cambalhota. A mãe parece observar-nos calmamente enquanto protege a sua cria que se diverte. Devido ao seu tamanho colossal, as baleias eram conhecidas noutros tempos, sobretudo em esqueleto. Aqui, ao natural, as baleias vivas são outra coisa. Em cada protuberância do maxilar superior da baleia, um único pelo, talvez um vestígio do tempo em que as baleias eram mamíferos terrestres. Para verem melhor os nossos mergulhadores, as baleias inclinam-se para um lado graças às suas grandes barbatanas. Os olhos estão colocados bastante longe, na parte posterior da cabeça, o que limita o campo de visão à sua frente. Para se orientarem, guiam-se provavelmente menos pela vista do que pelo ouvido. A mãe, que forneceu à sua cria um leite muito rico desde que ela nasceu, parece ter emagrecido. As águas aqui são muito menos ricas em plâncton do que as águas polares. As baleias permanecem nos mares quentes até que as crias cresçam e se tornem suficientemente fortes para fazerem face à dura viagem em direção aos mares polares. Encorajado pela delicadeza da baleia, o Bernard afoita-se e agarra-se à barbatana, recebendo uma lição de hidrodinâmica. O baliote aproxima-se da mãe para se sentir reconfortado e seguro. No mesmo impulso, ambos vêm à superfície para respirar. A barbatana caudal da baleia pode desenvolver uma força de 500 cavalos. Impressionado, o Simeon reconhece que o seu motor é 10 vezes menos potente. A baleia podia ter atirado o Zodíaco para fora d'água com um só golpe, mas não o fez.
Esta força tão segura de si própria nada tem a ver com a ferocidade imaginária de Moby Dick. No decurso do nosso breve encontro, as baleias em diversas alturas mudaram de direção para evitarem ferir os nossos mergulhadores. Estes enormes seres deram provas de uma delicadeza incrível. Conseguimos aproximar-nos das baleias unicamente devido à sua tolerância e curiosidade, pois, como o Filipe referiu, elas tinham podido fugir em várias ocasiões ou matar-nos. O Bernard faz uma última tentativa antes da mãe-baleia e da sua cria desaparecerem. Encontramos-nos cara a cara com as maiores criaturas vivas. Perguntamos com que imagem terão elas ficado de nós e, quem sabe, se cantarão em nosso louvor. Os nossos camaradas sobem para a plataforma de mergulho. Levaram a cabo uma experiência extraordinária e ainda estão impressionados pela imagem desses seres imensos com os quais conviveram no mar. Cousteau e os mergulhadores encontram-se ao largo. Notam que as baleias esperam nas proximidades que a mãe e a cria se juntem a elas antes de continuarem a sua migração. Penetramos no mar e fizemos amizade com gigantes acolhedores e divertidos. Durante alguns momentos, as baleias e os homens tentaram compreender-se. Quem sabe se um dia conseguiremos descobrir o significado dos seus cânticos. Mas tenho dúvidas de que possamos jamais partilhar a liberdade das baleias de bossa, sempre prontas a viajar e a cantar. Seguindo as baleias migratórias, o Calypso dirige-se para as águas polares. Os pequenos grupos de baleias dispersam-se. Só as mães e as crias continuam inseparáveis. Cousteau e o filho observam o horizonte. Vai ali uma. Ah, sim. Bom, talvez seja. Não a vejo. É uma baleia. Será? Olha. Uma fêmea jovem é avistada passando à frente do Calypso. Aqui as baleias saciam-se com camarões, de que há grande abundância. Baleia! Mesmo à frente do Calypso! What? Whale across Calypso! O helicóptero do Calypso tem como objetivo indicar a posição das baleias dispersas. Cá estamos, mesmo por cima dela. Cousteau pergunta para o helicóptero se localizaram a baleia. A fêmea é filmada desaparecendo depois.
Arré, arré, grita Cousteau. Nas águas tépidas, onde as baleias de bossa acasalam e criam os baliotes, respeitam-se os regulamentos que protegem esta espécie em perigo. Mas tanto no Ártico como no Antártico, longe de testemunhas incómodas, há caçadores de baleias que fogem a todo o controlo e continuam a matá-las. É necessário reforçar a proteção para evitar que a espécie desapareça. Como será triste o canto da última baleia na época do cio, chamando em vão, quando não houver nenhuma outra para lhe responder. Escutemos este apelo. Mantenhamos a vigilância necessária para que no futuro a baleia que canta possa continuar a ser ouvida no mar.